regime iraniano está atualmente passando pelas horas mais sombrias de sua história e o capitão do navio não está em lugar nenhum. Os aeroportos estão vazios e os céus foram completamente fechados para aeronaves civis. Enquanto a frota americana cerca a costa, a China estabeleceu uma ponte aérea secreta. A Rússia está abandonando o navio, com diplomatas buscando asilo. As tensões estão no auge. Mapas estão sendo redesenhados no Oriente Médio. O líder supremo do regime desapareceu no momento mais crítico. Os guardas revolucionários só conseguiram trazê-lo por alguns minutos nas últimas semanas, apenas para provar que ele estava vivo. Mas hoje, ele não está em lugar nenhum. Khamenei cancelou as orações de sexta-feira por medo de assassinato e trancou-se em seu bunker. No dia 23 de janeiro, os sermões de sexta-feira foram cancelados em Teherã porque o líder supremo tem medo da própria sombra. Mas a verdadeira bomba veio de dentro. O príncipe herdeiro Pahlavi disse: é o seu desaparecimento. E o povo do Irã agora são as botas no chão lutando. No entanto, eles precisam de cobertura aérea quando estão totalmente desarmados em relação a um regime muito brutal. Enquanto Khamenei se esconde, Trump está enviando seu exército. As palavras do presidente não são um aviso diplomático, mas uma ordem de operação militar. Temos uma grande força indo em direção ao Irã. Eu preferiria que nada acontecesse, mas estamos observando-os muito de perto. Temos uma frota maciça indo nessa direção e... talvez não precisemos usá-la. Vamos ver. Uma armada massiva chegou às portas do Golfo Pérsico. O USS Abraham Lincoln, USS Mitchell e USS McFall. Esses navios estão ancorando no Golfo de Omã, ou seja, na costa sul do Irã. Mísseis Tomahawk estão travados em seus alvos. Isso não é uma simples patrulha. Esta é uma frota de mudança de regime. Se você quer ouvir os passos da guerra, não olhe para as declarações do general, mas para os códigos de transponder civis nas telas de radar. A situação atual nos céus do Oriente Médio é a evidência técnica mais clara de um cenário apocalíptico iminente. Os gigantes globais da aviação têm sistemas de análise de risco de bilhões de dólares, e esses sistemas estão atualmente emitindo um único alerta: ataque iminente. O cancelamento indefinido dos voos da Air France e da British Airways para Dubai, a suspensão repentina da rota da KLM para Israel e a evacuação completa do espaço aéreo israelense são sinais de que a região está sendo esvaziada de tráfego civil e transformada em uma zona de fogo livre, kill box no jargão militar. Esta liberação aérea é um procedimento padrão do Pentágono, geralmente realizado de 24 a 48 horas antes de bombardeios aéreos em grande escala e salvos de mísseis de cruzeiro. O céu está se abrindo porque milhares de toneladas de poder destrutivo estão prestes a preencher esse vazio. Mas a equação não é unilateral. À medida que os Estados Unidos se aproximam, o Irã não está sozinho. O Partido Comunista Chinês teria estabelecido uma ponte aérea sem precedentes para Teherã nas últimas 48 horas para evitar o colapso de seu parceiro estratégico, o Irã. Mais de 20 aviões de carga militar pesada, provavelmente do tipo Ita-20 com Peng da China, pousaram nos aeroportos de Teherã. O verdadeiro medo que leva Khamenei a 7 palmos debaixo da terra não vem dos navios no mar, mas dos olhos invisíveis no céu. No dia 23 de janeiro, a aeronave de patrulha marítima e inteligência mais avançada da Marinha dos Estados Unidos, o P-8A Poseidon, violou diretamente o espaço aéreo iraniano. Isso não foi um erro de navegação. Esta é uma operação de sondagem na literatura militar. Os Estados Unidos realizaram este voo para ativar os radares de defesa aérea do Irã e identificar suas localizações, além de registrar as assinaturas eletrônicas do abrigo onde Khamenei está escondido. Se um P-8A pode penetrar o guarda-chuva de defesa de Teherã e chegar tão perto, Khamenei não está mais seguro nem em seu quarto. É precisamente aqui que se resolve o mistério dos aviões de carga enviados pela China. Fontes de inteligência afirmam claramente que esses aviões não estão transportando cobertores ou remédios. Acredita-se que a carga consiste em baterias de defesa aérea de longo alcance HQ-9 que tentarão travar nos F-15E dos EWAs e sistemas avançados de interferência que bloquearão os sinais de GPS dos mísseis americanos. A China está fazendo transferências de tecnologia de última hora para que os radares iranianos possam detectar aeronaves furtivas americanas. Mísseis podem não estar voando nos céus de Teherã agora, mas um jogo mortal de gato e rato está sendo jogado entre frequências de rádio e sinais. Khamenei sabe que na guerra moderna primeiro os radares são cegados, a comunicação é cortada, apagão, e então chegam as bombas quebra-bunker. O voo do P-8A foi o anúncio de que a operação de cegamento havia começado. O pânico que o regime está experimentando agora não é apenas medo de invasão, é a percepção de que estão completamente desprotegidos, ou seja, eletronicamente indefesos.
Pequim está estendendo uma tábua de salvação ao Irã contra a tática de estrangulamento de urso de Washington. Mas a questão é, por quanto tempo esses sistemas chineses, que ainda não estão totalmente instalados e cujo pessoal ainda não está treinado, podem resistir à doutrina de ataque que os Estados Unidos otimizaram nesta região por 30 anos? A declaração de Trump... Bem, nós temos uma armada. Temos uma frota massiva. Temos uma frota massiva indo naquela direção. E talvez não tenhamos que usá-la. Veremos. reflete a confiança de um comandante em chefe que está ciente dessa assimetria técnica. Além da pressão física criada pelo aumento militar, a retirada de Khamenei para os bunkers devastou a espinha dorsal ideológica de 45 anos do regime iraniano. Em um regime teocrático, o líder supremo não é apenas uma figura política, mas um protetor espiritual. No entanto, quando Khamenei cancelou o ritual mais sagrado do regime, o sermão de sexta-feira, e fugiu para o subsolo apenas para sua própria segurança, ele quebrou a armadura de proteção divina aos olhos de milhões de seus apoiadores com suas próprias mãos. Hoje, a única coisa sussurrada nas ruas de Teherã é: o comandante em chefe teve medo e fugiu. Este sussurro é mais eficaz do que uma bomba atômica em destruir completamente o moral de um exército. Onde não há líder, a cadeia de comando é interrompida, a lealdade evapora e o medo dá lugar ao caos. Foi precisamente neste momento de ruptura que o príncipe herdeiro exilado Reza Pahlavi fez um movimento histórico no palco. É o seu desaparecimento. E o povo do Irã agora são as botas no chão lutando. Eles precisam, no entanto, de cobertura aérea quando estão totalmente desarmados frente a um regime muito brutal. Os dados estratégicos mais críticos estão ecoando nas salas de guerra em Washington. Esta declaração remove as aeronaves dos Estados Unidos de seu status como força de ocupação e as eleva à posição de cavalaria aérea que o povo está esperando. De acordo com fontes da oposição, em um ambiente onde 20 mil manifestantes foram mortos, o povo agora vê a intervenção estrangeira não como uma ameaça, mas como a única maneira de escapar de seus algozes. O regime tentou por anos consolidar o povo com propaganda de potências estrangeiras. Mas hoje, esse mesmo povo aguarda ansiosamente o som das asas desses F-15 das potências estrangeiras. Esta é a prova de que o pilar da frente interna do regime desmoronou completamente. A evidência mais concreta de que o regime está apodrecendo por dentro são os pedidos de asilo diplomático. Dizem que quando o navio afunda, os ratos são os primeiros a fugir. Mas, no caso do Irã, quem está abandonando o navio são aqueles na cabine do capitão. O pedido de asilo à Suíça pelo diplomata sênior Alireza J. Hanei Hakimabad, que serviu na missão da ONU em Genebra, não é um asilo comum. Esses homens têm acesso aos segredos mais íntimos do regime, fluxos de dinheiro e redes de inteligência. Se estão fugindo, significa que sabem de algo. O fim está próximo. Este asilo criou uma onda de pânico nos corredores burocráticos de Teherã. Todos estão procurando um bilhete de saída, um plano B. A máquina estatal parou. Decisões não podem ser tomadas, e até mesmo ordens de execução estão sendo questionadas nos níveis inferiores. Para dissipar esse clima de pânico, o procurador-chefe de Teherã, Ali Salehi, apareceu diante das câmeras e disse: Trump está falando bobagens. Continuaremos a realizar execuções, tentando provar que o regime ainda está de pé. No entanto, essa linguagem ameaçadora não é uma demonstração de força, mas o rosnar de um animal encurralado. Esta resposta impulsiva ao aviso de Trump, parem as execuções, na verdade mostra que o regime fechou completamente os canais diplomáticos e está se preparando para uma missão suicida incerta, resignado ao seu destino. As decisões de execução tomadas enquanto Khamenei estava em seu bunker, longe de intimidar o povo, estão alimentando ainda mais a sua raiva. E o golpe final veio do antigo amigo do Irã, a Rússia. Moscou percebeu que não podia carregar o Irã nas costas enquanto se afogava no atoleiro ucraniano e fez aquele movimento frio e pragmático. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, pediu aos seus cidadãos para ficarem longe do Irã. Escondam-se se estiverem lá ou saiam. Em termos diplomáticos, isso é uma traição aliada. Putin disse a Khamenei: não posso te proteger, defenda-se sozinho. A retirada da Rússia deixou o Irã completamente encurralado e isolado no cenário internacional. Agora não há nem S-400 russos nem o poder de veto de Moscou para proteger os céus de Teherã. O Irã está enfrentando a doutrina de choque e pavor dos Estados Unidos. O cenário que estamos testemunhando no Oriente Médio é muito mais do que um golpe de governo local.
é a primeira grande operação de checkmate estratégico do século XXI. A administração Trump evoluiu sua política de máxima pressão sobre o Irã para uma doutrina de mudança e destruição direta do regime. A postagem do presidente ajuda a estar a caminho e a declaração "estamos enviando uma grande força para lá" não são manobras diplomáticas, mas compromissos militares. Ao derrubar o regime teocrático no Irã, os Estados Unidos visam não apenas eliminar um inimigo, mas também cortar a segurança energética da China no Oriente Médio e o nó mais crítico do projeto Cinturão e Rota. O envio de 20 aviões de carga cheios de armas pela China é prova de quão claramente Pequim vê esse perigo. A China sabe que, se o regime iraniano, que fornece um fluxo diário de 50 milhões de litros de petróleo, colapsar, sua própria economia também enfrentará uma crise energética. Portanto, os mísseis HQ-9 e os sistemas de guerra eletrônica enviados não são porque a China ama a guarda revolucionária, mas para proteger a eletricidade das fábricas chinesas. No entanto, este movimento também traz um grande risco para Pequim. Se as armas chinesas no Irã mirarem em aeronaves americanas, isso poderia criar um pretexto direto para um conflito quente, casus belli, entre Washington e Pequim. Trump vê através do blefe da China e está aumentando as apostas ao mover a marinha para mais perto da costa. A retirada da Rússia da equação deu aos Estados Unidos a chance de estabelecer a negação diária sobre o Irã. Quando o escudo protetor de Moscou foi levantado, a geografia iraniana instantaneamente se tornou um alvo indefeso. O xadrez diplomático terminou aqui. Agora não há diplomacia, apenas coordenadas e cálculos balísticos. A evacuação do espaço aéreo imediatamente após a visita do comandante do CENTCOM a Israel indica que a operação está na fase de apertar o botão. Quando o medo de Khamenei, a passividade de seu exército e a coragem do povo se combinam, as chances de sobrevivência do regime são matematicamente zero. O investimento de $1 trilhão dos Estados Unidos e a presença militar garantem que esse resultado não seja deixado ao acaso. O Irã parece destinado a implodir internamente ou ser destruído externamente. Mas, em qualquer cenário, o sol se pôs sobre o regime atual. Para a República Islâmica do Irã, a história agora é medida em horas, não em dias. A legitimidade de um regime é tão forte quanto a coragem de seu líder. Hoje Khamenei escolheu se esconder atrás de paredes de concreto, em vez de olhar seu próprio povo nos olhos. Esta covardia é o último prego no caixão de um império de tirania de 45 anos. A frota dos Estados Unidos está no horizonte. As armas da China são inadequadas e a Rússia já se despediu. O céu está se abrindo, dando espaço para os mísseis da liberdade. Os sons que serão ouvidos nos céus de Teherã esta noite não serão o barulho da guerra, mas as dores de parto de um novo Irã. Enquanto os mulás tremem em seus abrigos, a história será escrita ao lado dos corajosos. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.